Foi entender que existe uma demanda, né, e uma demanda que ele pode ser atendido por vários fornecedores. E aí dentro disso é entender quem tinha o melhor nível de serviço, melhor condição. E isso eu achava interessante. Por exemplo, a pessoa ia comprar papel para impressora, material para limpeza. Existia uma porrada de fornecedor, mas por que não você já não coloca só com um? Porque existia a dinâmica toda de saber quem que era o fornecedor que tinha melhor condição. Tá, mas às vezes ele tinha o menor preço, mas eu não comprava com menor preço. Mas por que não? Não, porque o fluxo, às vezes, financeiro de outro fornecedor faria sentido eu comprar um pouquinho mais caro, ou então negociar para aquilo ficar numa balança estável, porque o fluxo de caixa também conta muito. Então, assim, esses insights, embora não tinha essa clareza que eu tenho hoje, lá naquele momento foi muito bom aprender a conversar, até mesmo assim, né, não só sendo técnico na negociação, para saber qual é o maior pacote de benefícios que o fornecedor tinha, mas também outro aspecto que é essencial hoje na vida de qualquer empreendedor, na vida de qualquer pessoa. Se você não é empreendedor, se você é simplesmente um funcionário, tudo bem. Uma coisa eu aprendi lá também, que é relacionamento com clientes e fornecedores. Lá também aprendi muito. Aprendi com a pessoa como sentar, como conversar. E fez muito sentido isso para mim lá no Santa Catarina, quando eu estava lá na base da cadeia ainda, hein? Por isso que eu tô perguntando, porque do nosso convívio lá vinha muitas histórias mirabolantes. Eu não sei se convém vir aqui. Algumas reais, outras não. A gente sempre aumenta, né? Mas, tipo assim, foi lá que você começou a ter a percepção da diferença da palavra preço e valor? Nesse contexto, sim. Mas já era claro pra você, na sua cabeça? Você começou a ter percepção e não sabia o que foi uma introdução nesse universo. Mas isso aí foi ganhando corpo e tornando mais relevante no decorrer mais da vida, como eu fui realmente entrando para esse contexto. E acho que é importante você ter falado disso, né, voltado nesse tema lá de Santa Catarina, porque num dado momento eu trabalhava no almoxerifado, eu comecei a ser comprador, eu comecei a comprar. Eu não tinha a função, e aí vamos lá, né? Hoje em dia é uma falácia, né? Qual que é a sua experiência? Pessoal, tem gente que entra numa empresa, ela faz de tudo mesmo, e na carteira dela tá outra coisa. Exatamente. E tá tudo bem. Alguns vão se vitimizar, falar, não, e outros vão falar, cara, excelente, tô tendo a oportunidade de aprender tudo. E eu sempre fui essa pessoa de ter a oportunidade. Embora que a gente tenha que deixar definido. Por exemplo, cara, se você é o cara que é goleiro, você tem que defender a bola, irmão. Você não vai querer fazer gol. Calma, faça o seu primeiro, depois você pega as outras coisas. Então acho que é mais ou menos isso. E aí teve a oportunidade, eu assumi lá, dando apoio lá pro Jesus, não pra Jesus, tá? Mas pro Jesus, que também foi um amigo meu. Não deixa de dar apoio pra Jesus, né? Ele era comprador lá, e eu entrei lá pra dar esse apoio pra ele e fazer a compra de material médico. Ele comprava medicamento e o material médico hospitalar. Fazia controle de material de órtese e prótese, então assim, foi uma experiência muito bacana. E aí, nesse momento, cara, já tinha relacionamento, já sabia mais ou menos como é que funcionava. Entendia tudo lá de material médico hospitalar. Aí teve uma oportunidade de eu ir para uma distribuidora, uma cirúrgica hospitalar na época. O cara tava montando lá... Você fez um network. O fornecedor me indicou, e engraçado, cara, acho que posso dizer que 90% dos casos de recolocações de quando eu trabalhei como funcionário foram tudo feito na base de relacionamento. As pessoas me indicando, falaram, essa pessoa aqui é uma pessoa bacana, você pode fazer um trabalho bom aqui, você pode contratar ela que tá validado. E aí, nesse momento lá, ainda era adolescente, e fez sentido, e eles me indicaram, eu fui trabalhar com o pessoal, ajudei ele a montar a cirúrgica, fizemos toda a organização, aquele negócio de montar móveis, fazer aquela parada toda. Caraca, hein, que doideira. E nisso já tinha experiência em montar móveis? Já tinha experiência, tá vendo? Então, sempre ajuda. Cara, vira e mexe, onde eu tô, o pessoal ainda resgata. Cara, você ainda monta móveis? Só por terapia, só pra isso. Fala com forelha, que aí móveis, mezanino. Industrial. E aí a gente montou, cara, e eu entrei de cabeça na área comercial. Essa realmente foi a minha primeira experiência na área comercial e ela foi muito gratificante pra mim. Então, assim... Mas e aí, quando você entrou nessa área comercial, você lembrou daquele seu tio que falou assim, cara, você leva jeito pra isso? Sim, total. Cara, eu arrumava tanta dor de cabeça, bicho. Nossa, eu era aquele cara que era um leão, ninguém atendia na minha frente. Nossa, caraca. Aí eu ia brigando, tipo assim, saía na frente de todo mundo, porque, vamos lá, tinha vários vendedores. Alguns cochilavam, na hora que eles cochilavam, eu tava lá na frente. Ué, mano, a comissão tá aí, né? Vendedor é isso, sangue no olho, pô. Hoje em dia, eu faria diferente, é lógico, né? Mas na época eu não tinha maturidade, era novo demais. Sangue no zóio, né, cara? Então assim, pessoal, então uma dica aí, existe espaço para todo mundo, tá? Sim. E o bom relacionamento também entre equipe de trabalho é fundamental. Naquele momento eu não utilizava esse raciocínio, não. É a maturidade que você não tinha na época, que hoje você tem. E assim, eu era muito polêmico na época, cara. Eu era o cara do atrito. Como se diz, eu tinha muito que ser lapidado naquela época. Eu era bem, sabe, bem crítico.
Cara, falava que era vender, eu falei assim, pô, é eu. Então é eu. Se você não for, eu vou. E aí ia, meio encrenca com muita gente pediu conta por causa de mim, porque é muito agressivo, outras pessoas não davam conta, e aí foi, cara. Mas sempre mantive lá, fiquei lá um bom tempo com o pessoal, desde sentido até onde fez sentido eu continuei. Mas a vida vai evoluindo, e aí pus na cabeça que eu tinha que fazer uma faculdade. Falei, cara, eu vou fazer uma faculdade. E aí, um pouquinho da falta de maturidade, tipo assim, né? Pô, por que eu não pensei em continuar na mesma área? Estuda o que você tá fazendo já. Não, aí eu lá. Aí pensei em várias opções. Na época o pessoal falava muito de curso de logística, essas coisas. Falei, vou fazer esse negócio. Mas casa bem, cara. Não. A logística com vendas com venda, não, casa não, briga bem, você fala, né? Mais ou menos, cara. Briga bem, casa bem não, briga bem. Mas não, assim, eu falo que casa, porque se você domina a logística e você é um bom vendedor, meu amigo, você tem o quê? Já faca na mão. Fez tudo. Mas eu costumo dizer que eu fiz logística, trabalhei na área de logística, trabalhei no entreposto da Zona Franca de Manaus, era responsável por toda a roteirização lá. E ainda assim, polêmico, cara, polêmico. Um trabalho de 12 horas eu organizei, também muito assim, esponjinha, aprendendo muito. Entrei lá, os caras me, tipo assim, né, fazia o processo, demorava pra caramba. O faturamento chegava, tipo, 9 horas da noite, 7 horas da noite, o pessoal ficava até meia-noite, 1 hora roteirizando. Eu, com pouco tempo de casa, pegava a roteirização entre 3, 4 horas da tarde, quando era 7 horas da noite já tinha acabado tudo, já tinha feito tudo. E aí foi assim, sempre, cara, eu sempre me propus a fazer o melhor mesmo, cara. Então se eu tô ali pra fazer, eu não fico brincando, não, eu realmente pego pra fazer. E aí o que foi bacana na área de logística? Eu falei, pô, a gente tá falando aí de área comercial, logística, e aí, cara, hoje eu tenho a ideia do quão importante foi a logística na minha vida. Porque eu me tornei um profissional da área comercial extremamente analítico, por causa de logística. Porque lá eu trabalhava com indicadores e tudo mais. Cara, isso aí também... Interessantíssimo isso aí, cara. Então fez eu ter uma bagagem assim com indicadores, e aí eu comecei já a me tornar mais sênior nessa parte, tipo assim, de avaliar, de número, de saber como vender. Porque o que o pessoal acha que é vender? Me dá aqui, que esse valor aqui do celular é tanto, você vai vender e mostrar as características, você vai ganhar tanto de comissão, ou sua meta é essa, e vendeu, beleza, vai embora pra sua casa. Cara, eu comecei a entender que tem muito mais coisa dentro da venda que só características básicas. Então, indicador, saber fazer leitura. Cara, hoje eu trabalho no Martins, atacadista. Só que eu sou da área de criatividade, sou de design. A gente trabalha dentro de uma agência de publicidade dentro do Martins. Então eu trabalho no meio da galera de logística, eu trabalho no meio da galera que vende, da galera que compra. Cara, e eu escuto um monte de coisa que eu nunca vi na minha vida. E fico pensando assim, cara, tanto que é difícil vender. Por isso que eu comentei aqui, imagino que pra você... Claro, pro seu tio botar a sementinha... E, galera, já sabe, chegou até aqui, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, chama seu amigo e comenta aí o que vocês estão achando. E este podcast está sendo patrocinado pela PlastReal, uma empresa gigante que trabalha com plástico de engenharia. Se você não sabe o que é plástico de engenharia, te recomendo assistir o episódio que a gente gravou com o Ivan Morelli e a Marisol. Nele ele explica tudinho o que é plástico de engenharia e todos os produtos que a PlastReal trabalha. Ela atende a comunicação visual com ACM, acrílicos diversos, colorido, acrílico espelhado, PVC expandido, ACM. Então se você tem uma demanda e precisa de chapa rígida ou de insumos para comunicação visual, é só ligar lá na PlastReal que eles vão te atender.